Olá amigos, hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a Terra plana. Como foi que eu me tornei um terraplanista? Então, sempre na escola, nos livros, na própria internet, televisão, nos é ensinado que a Terra ela é esférica, que ela faz um movimento em torno do Sol e entre muitas outras coisas. Então a NASA nos apresenta diariamente fotos aí tiradas por supostos satélites e informações igual, por exemplo, que o homem foi na Lua e outras coisas que para mim já hoje não é mais digno de confiança. Então eu comecei a estudar, a ler alguns relatos, assistir alguns vídeos mostrando alguns testes. Até agradeço muito um amigo chamado Gideão Cerqueira, que tem pesquisado muito aí a respeito da Terra plana, e faço uma recomendação. Quem quiser saber sobre o lado científico da Terra plana, entra no canal dele lá, digita no YouTube Gideão Cerqueira Cosmologia Zetética. Porque o que eu vou falar aqui é da parte de escritura, da parte bíblica. A parte científica eu deixo com ele. Então, o pensamento da época, os antigos acreditavam que a Terra era um disco achatado, que ela estava sobre algum gigante, algum animal, e esse pensamento ele foi substituído pelo fato, pela história da Terra ser esférica e estar aí suspensa no espaço, né? Mas hoje eu estou aqui para mostrar que aquele pensamento estava correto. E é o pensamento que a Bíblia se refere também. Vamos começar uma leitura. Eu vou passar aqui apenas alguns textos. Não quero que fique grande, mas nós vamos ver alguns textos aqui que vamos mostrar que a Bíblia realmente ela ensina uma terra plana e não esférica. Primeiro texto é Isaías 40:22, fala o seguinte: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então a primeira coisa que tem aqui, vem nos falando, é que a Terra ela é um círculo, ou seja, ela não é uma esfera, ela é um círculo. Mesma coisa numa pizza, por exemplo, é redondo, por exemplo, mas não é esférico, né? É um círculo. O outro texto também que concorda com esse é o texto de Provérbios 8:27, fala o seguinte: Quando ele preparava os céus, lá estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Então existem vários textos que vêm nos mostrando que a Terra é plana. Mas eu já vi em alguns blogs, já vi alguns pastores tentando mostrar que essa palavra círculo tinha a ver com esfera e que a Bíblia não estava entrando em contradição, que a Bíblia cria também que a Terra era esférica. A Bíblia ensinava, melhor dizendo, que a Terra era esférica. E muitos também falam que a Bíblia apenas estava de acordo com o pensamento daquela época, que os antigos acreditavam. Porém, o que eu quero deixar claríssimo aqui hoje é que toda a Bíblia inteira, ela nos revela uma terra plana. Nós vamos ver mais alguns textos por aí. Lucas 4:5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Então, peguei informação para a gente estar fazendo essa ilusão. Aqui está o globo terrestre. Vamos imaginar que aqui é o Brasil, aqui embaixo é o Japão. E vamos imaginar que Cristo e o diabo estão aqui, no ponto mais alto. Como que o diabo vai mostrar para Cristo todos os reinos do mundo, sendo que tem reinos aqui na parte inferior, na parte de baixo? Então é impossível. Outro texto, Apocalipse 1:7. Lá fala assim: Eis que venho como as nuvens, e todo olho verá. Como que Cristo vai descer, vindo com as nuvens, e as pessoas que estão na parte inferior do globo vão visualizar também. A mesma acontece em Mateus 24:30. Fala: todas as tribos da terra verão o Filho do Homem vindo das nuvens. Então vai ter uma parte, a parte que está embaixo, que não vai poder visualizar. O que aconteceria diferente numa terra plana? Então, suponhamos que a Terra, essa Bíblia,
Então, Cristo vindo aqui, todos que estão aqui vão conseguir visualizar. Então, esse é o pensamento mais lógico e correto. Alguns textos também afirmam que a Terra ela não se movimenta. 1 Crônicas 16:30. Ele fixou a terra firme e imutável. Salmos 93:1. Tu fixa a terra imóvel e firme. Salmos 104:5. Tu corrige a terra sobre a fundação, para que nunca possa ser abalada. Alguns textos também falam do fim da terra. Vamos ver em Salmo 61, verso 2. Desde o fim da terra clamarei a ti. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Salmo 74:17. Estabeleceste todos os limites da terra. Salmo 19, verso 4. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Então a gente vê a expressão fim do mundo, expressão limites da terra, expressão extremidades da terra. Então isso aí tudo, algumas pessoas podem pensar que está falando fim do mundo em relação ao tempo de duração do mundo ou do término do mesmo. Porém, quando fala que a sua linha se estende por toda a terra, a gente vê que está falando de extensão territorial. Então é limite, extremidade, tudo dando a entender que a terra é mesmo plana. Então existe aí, por exemplo, vários textos que falam que o Sol faz o movimento e não a Terra. Só que eu vou ler apenas um aqui. A respeito do Sol, por exemplo, questão de movimento, tem pelo menos uns 60 e poucos textos. Vou ler um, está em Eclesiastes 5. E nasce o Sol e põe o Sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Então aqui fica claríssimo que o Sol faz aí o movimento em relação à Terra. Então existem muitos textos. Daniel 4:11, por exemplo. Crescia esta árvore e a fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista em toda a terra. Mais um texto também que nos dá a entender uma terra plana. Então são muitos textos que falam a respeito da terra plana. Tem também um texto que eu gosto muito que fala assim, se eu não me engano, tem Jeremias 17, acho que 24. Fala assim, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então nós não devemos confiar tanto assim no ser humano. O ser humano, ele mente, o ser humano engana, e isso tem trazido grandes prejuízos, tanto em relação à nossa saúde física quanto espiritual. Eles mentiram a respeito da alimentação. No meu canal eu abordo muito essas coisas de alimentação. Em relação à ciência aí, muita coisa, tem muita mentira dentro do sistema. Agora, Jeremias 33, verso 3 fala o seguinte: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais você não foi informado. Então vamos clamar ao Criador para que Ele possa nos dar o conhecimento. A terra é plana.